Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Eu quero dizer para você que a aula de hoje se tornou um grande desafio e eu vou mostrar para você por quê. E isso vai te ajudar também a entender por que a interpretação da palavra de Deus precisa de um olhar mais profundo e de uma experiência com o Espírito Santo, que é o grande professor da palavra de Deus, para que o seu olhar não veja apenas a letra, mas entenda a mensagem que o Senhor está tentando passar para nós. O texto de hoje, capítulo 2, versículo 22 até o 24, será um grande desafio para o que Deus quer falar conosco. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Nós estamos falando sobre o crescimento de Jesus. E Jesus está aqui sendo levado pelos seus pais, Maria e José, ao sacerdote em Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. E nós vemos que isso tudo está ligado à lei de Moisés, à lei do Senhor. E nessa apresentação, um sacrifício precisava ser apresentado, de acordo com as posses de cada família, né? De um par de rolas, às vezes até um novilho. Os sacrifícios eram feitos naquele momento. Todos nós sabemos que nós temos dois testamentos. Nós temos um Velho Testamento e temos um Novo Testamento. Muitas pessoas relacionam o Velho Testamento como a época da lei e o Novo Testamento como a época da graça. E tudo isso por causa da obra que Jesus fez na cruz. E o Evangelho é contar um período de 33 anos do nascimento até a morte de Jesus. E nesse período de 33 anos, nós temos a grande mudança de um Velho Testamento para um Novo Testamento. Só que o engraçado que gerou o grande desafio desse texto, que eu acho que vai gerar uma aula muito interessante para nós, é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que com seu sacrifício na cruz ia fazer a mudança de um Velho Testamento para um Novo Testamento, estava sendo levado pelos pais para que fosse aplicado sobre ele as regras do Velho Testamento, da lei de Moisés. Olha o tanto que é interessante. Nós pensarmos que o propósito de Jesus ter nascido era para mudar a regra da lei para a graça. E sobre ele estava sendo aplicado a lei. Mas o que ele ia aplicar sobre nós, com o seu sacrifício, a sua obra e seu ministério, era a graça. Agora, se coloca na posição de Jesus. Como que você, tendo a missão de inaugurar a graça, deixa-se aplicar sobre você a lei? Dá para você entender que há algo maior como plano de Deus em tudo isso? Será que nós temos uma grande separação mesmo entre Velho Testamento e Novo Testamento? Será que no Velho Testamento era só a lei que reinava? E será que aqui no Novo Testamento é só a graça que reina? Será que as coisas são tão separadas, isoladas, tão diferentes assim, que sobre a vida de Jesus nós vemos ele recebendo a aplicação da lei, sendo que a sua missão é aplicar a graça? Por que que ele recebe algo e ele transmite algo diferente? Ele recebe algo e ele transmite algo. E essas coisas são diferentes. Mas será que onde nós vemos uma diferença, Deus também vê diferença? Talvez o grande desafio da sua vida
da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. Seja que você está vendo grandes diferenças entre aquilo que é natural e espiritual, entre aquilo que é de Deus e não é de Deus, entre aquilo que é certo e errado, entre o que é pecado e não é pecado, entre o que pode e não pode. Será que nós estamos enxergando uma grande diferença nas coisas? Sendo que, na verdade, o Jesus que recebe e transmite a lei e a graça não faz diferença entre as duas coisas. Pelo contrário, ele pode estar colocando uma hierarquia, dizendo que a lei se submete à graça, porque a graça é maior do que a lei. Quem sabe seja esse o nosso grande desafio de entendermos hoje. Por isso a aula de hoje é tão importante e eu queria que você prestasse bastante atenção na sequência dessa aula. Não perca, vamos continuar? Beleza, vamos para os próximos textos. Muito bem, será que podemos dizer que a graça do Senhor realmente é tudo para nós e ela nos basta? Será que podemos dizer isso? Que a graça do Senhor nos basta? O nosso desafio aqui é nós podemos dizer que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento nós encontramos graça. Então, não só lei, mas também graça. No Velho Testamento e no Novo Testamento, não apenas graça, mas também a lei do Senhor no Novo Testamento. E como vamos provar isso? No Velho Testamento, eu procurei onde a graça mais apareceu. E eu encontrei lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que Noé foi beneficiado com a graça do Senhor. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E não foi uma graça qualquer. Lembra que para enfrentar o dilúvio, Deus, destruindo toda a humanidade, ia salvar uma família numa arca. E nessa arca especial, o interessante é que o Senhor estava dando um novo início para a humanidade, como se fosse um novo nascimento. Toda a humanidade foi destruída, mas quem estava na arca recebeu uma nova chance, como se fosse a misericórdia da salvação. E o interessante, se você ler o versículo 7 ao capítulo 7, versículo 16, você vê que quem fechou a porta pelo lado de fora foi Deus. Então ele viu, ele enviou a arca como salvação, e nesse texto diz que Noé achou graça aos olhos de Deus numa terra corrompida e com toda a humanidade corrompida. Outro momento que nós vemos graça no Velho Testamento é em Gênesis 33. Nesse capítulo nós encontramos a palavra graça 4 vezes mencionada, e quem menciona agora é Moisés. E o interessante é que Moisés diz o seguinte: Senhor, eu achei graça aos teus olhos? Se eu achei graça aos teus olhos, e esse povo inteiro que Moisés estava tirando do Egito e levando para a terra prometida, que para nós é a própria representação do céu, certo? Uma terra que mana leite e mel, onde os inimigos não chegariam e onde não haveria nem enfermidade, nem estéril, nem problema algum, certo? Esse é o caminho da salvação. Do mesmo jeito que a arca era a salvação naquele dilúvio, a terra prometida também era uma salvação da escravidão no Egito. E Moisés fala: Senhor, se nós achamos graça aos teus olhos, todo esse povo achou graça aos teus olhos, aqui, leva a gente para a terra prometida, mas garanta que a sua presença vai conosco, para o Senhor poder cuidar da gente. Se a sua presença não for conosco, eu não quero nem sair do meu lugar, porque esse caminho que me leva até o céu, eu preciso muito da presença do Senhor, se é que nós estamos vivendo na graça do Senhor. A resposta de Deus é maravilhosa, e Deus fala assim: lógico que você achou graça aos meus olhos. E daí vem o capítulo 34. E sabe o que acontece no capítulo 34? Deus fala assim: você está tanto dentro da minha graça, e todo esse povo que eu separei para ser meu está dentro da minha graça, que eu vou levar você num monte e eu quero que você leve 2 tábuas, certo? E eu vou deixar nessas tábuas
a minha lei. No capítulo 33, nós falamos sobre graça. No capítulo 34, Deus chama Moisés para o monte para poder dar a lei para ele. Qual veio primeiro? Eu queria dizer para você que foi a graça que nos trouxe a lei, certo? Na graça, no plano de salvação de Deus, já manifestado na arca de Noé, já manifestado no caminho e na saída do Egito, certo? Em rumo à terra prometida. Esse plano de graça, sempre demonstrado por Deus desde o início, certo? Num determinado momento, Gênesis 34, nos trouxe uma lei chamada Lei de Moisés, tá? Mas essa lei não é maior do que a graça, nem no Velho Testamento. Essa lei está dentro da graça, porque a graça é esse plano de Deus que faz com que a salvação de Deus se manifeste e a libertação, essa manifestação da libertação que Deus oferece ao homem, também se manifeste. A graça é o grande plano de Deus, que sempre esteve operando, desde o Éden, desde a criação do homem e do mundo. A graça sempre esteve trabalhando. E agora, nesse momento, a graça nos traz uma lei número 1, que é a lei de Moisés, certo? A graça deixou a lei cuidando das pessoas no Velho Testamento. Né? No Novo Testamento nós vemos que a lei foi chamada de aio, de professor, alguém que cuida de alguém durante um determinado momento, como o professor cuida dos alunos até se formarem. Essa lei foi deixada no Velho Testamento pela graça, tá? E tem mais um texto no Velho Testamento, que é no livro de Esdras, capítulo 9, de 8 a 9, que depois de 70 anos de cativeiro, depois de serem castigados no cativeiro, o povo de Deus estava sendo recuperado. E Esdras disse que o castigo foi tão mal administrado pelas pessoas que, ao invés das pessoas passarem pelo castigo se corrigindo em relação à sua vida com Deus, porque o castigo era por causa desse problema, de não viver nos padrões de Deus, as pessoas no castigo, durante 70 anos, não se portaram bem. Parece que não, a ficha não caiu. E Esdras estava dizendo para o Senhor nesse capítulo 9 de que só a graça de Deus daria mais uma chance. Como foi uma arca, como foi a saída do Egito, o mar se abrindo, daria a graça de Deus. Daria mais uma chance para o povo de Israel se reerguer, para o povo de Deus voltar a ser o povo de Deus, certo? E, para continuar, nós podemos agora passar para o Novo Testamento, para a gente ver o que nós temos no Novo Testamento que nos ajuda a entender a graça e a lei. Eu queria dar no ponto 4, João, capítulo 1, versículo 17. Diz o seguinte, que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. E se nós temos graça desde Gênesis, durante todo o Velho Testamento, até Esdras, depois do cativeiro, se nós temos graça no Velho Testamento inteiro e a graça veio por Jesus, quem estava ministrando essa graça lá no Velho Testamento? E eu queria dizer para você que no Velho Testamento, Jesus já estava trabalhando. Por mais que no Evangelho de Lucas nós estamos estudando que Jesus veio, nasceu como criança, viveu, desenvolveu seu ministério e morreu na cruz, Jesus não começou no Evangelho a trabalhar. Jesus sempre estava trabalhando por nós, certo? Jesus sempre estava defendendo essa graça por nós. E no item 5, eu queria dizer para você algo que aconteceu lá em Romanos, capítulo 3, versículos 27, o 28 e o 31, de que a lei de Moisés durou até um certo tempo, mas ela não foi suficiente para poder acompanhar a obra que Jesus faria na cruz. Porque Jesus fez uma obra na cruz de transformação do ser humano completa, de dentro para fora. Uma transformação que no Velho Testamento não existia. Por isso que no Velho Testamento eles tinham que oferecer
sacrifícios contínuos, anuais, repetidos. Mas Jesus foi um sacrifício único, de uma vez por todas. E essa foi uma mudança tão grande que a lei de Moisés não servia mais para sustentar todo o plano de Deus na vida do homem. Então, em Romanos, capítulo 3, nós descobrimos que uma nova lei começou a ser derramada pela graça. A graça já tinha derramado a primeira lei para o homem, uma lei bem limitada, exterior, superficial, baseada em sacrifícios, mas que depois do sacrifício perfeito de Jesus, se tornou uma lei muito mais perfeita, sustentada pela graça. É chamada a lei da fé. Certo? Leia lá para você ver em Romanos capítulo 3, a lei da fé. E ela também é uma lei chamada de lei do Espírito da vida em Cristo. Então, Jesus não veio para anular a lei. E a lei não é oposição à graça. Pelo contrário, a graça, que é o plano eterno de Deus, ela nos trouxe uma lei no Velho Testamento para cuidar da gente até a vinda de Jesus ser o sacrifício perfeito. A partir desse momento, uma nova lei, que é a lei da fé, foi instituída. Por isso que Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu não vou ser contra o adultério continua sendo errado porque está na lei. Mas eu vou trazer para você uma lei maior, uma lei mais completa, baseado num sacrifício mais completo, numa transformação mais completa. Então não é só agora uma lei externa, agora é uma lei interior, que vai governar o seu coração pela fé e por um Espírito Santo vivendo em você numa nova vida, porque agora você pode se apoiar em Cristo. No Velho Testamento nós não tínhamos Cristo ainda, mas com a vinda de Jesus, o Novo Testamento não trouxe uma graça que não existia no Velho Testamento. Pelo contrário, nós temos a graça sempre administrando todas as coisas. Ela administrou uma lei no Velho Testamento, faça e não faça, pode e não pode. E a própria graça administra uma nova lei da fé no Novo Testamento, que não é só faça e não faça, é uma lei que opera pelo amor. Você foi salvo por Deus, você foi amado por Deus. Como você deve viver agora se você foi alcançado por uma graça tão completa, uma salvação tão perfeita e o Deus Todo-Poderoso vem morar em você? Qual o seu comportamento? Qual que é a consequência disso? É uma listinha de regras de faça e não faça? Ou é uma comunhão com Deus ao ponto de ser, como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu não fico lendo uma listinha de regras de fazer ou não fazer. Eu vivo realmente numa ligação com Deus para agradá-lo sempre. Por isso podemos dizer aqui, a tua graça me basta. A graça do Senhor basta para você, porque ela é completa, ela é eterna, do início ao fim. E tudo que veio dentro desse plano, seja a lei do Velho Testamento, seja essa nova lei da fé, tudo que a palavra de Deus nos traz, está inserida dentro de um plano só, assim também como a sua vida. Você está inserido dentro do plano de Deus. Deus te abençoe e até a nossa última aula do capítulo 2, para nós terminarmos o capítulo 2 de Lucas. Deus te abençoe e até a próxima.